Olá, pessoal, queridos e amados irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a graça do Senhor esteja com todos vós, te suprindo tudo que você precisa para viver uma vida de vencedor, para passar pelas provas, passar pelas lutas, glorificando ao nosso Deus e Pai. Gostaria de ler junto com os irmãos uma porção da palavra que está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, que diz assim: Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, a não ser que te arrependas. Ó Senhor Jesus. As palavras de Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 24, prenunciavam o problema que viria a surgir. O amor na igreja em Éfeso se esfriaria. Em Apocalipse 2, o Senhor diz à igreja em Éfeso que se arrependa. Caso contrário, ele viria e removeria o seu candelabro do seu lugar. No versículo 5, a luz do candelabro é a luz da vida. Vida é graça. E essa luz da vida seria removida pelo Senhor se a igreja em Éfeso abandonasse o seu primeiro amor. Isso indica que para manter a luz da vida, ou seja, graça, o primeiro amor tem de ser restaurado em nós. Esses versículos mostram o sentimento do Senhor para com os santos em Éfeso. Ele estava preocupado com o amor que eles tinham para com ele. É por isso que o apóstolo repetidamente usa a expressão em amor na sua epístola, e também por isso que na bênção final ele fala de a graça estar com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. No final da epístola aos Efésios, Paulo já estava detectando o esfriamento do amor daquela igreja que se situava em Éfeso. Paulo dedicou muito tempo, muito pastoreio na vida daquela igreja, e ele conhecia aquela igreja no espírito, ele sabia da dificuldade daquela igreja. Na realidade, o próprio Senhor, em Paulo, que sabia dessa necessidade. Eles foram alertados. Paulo usa a expressão algumas vezes em amor, e a preocupação do homem de Deus, infelizmente, se concluiu mais para frente. Apocalipse, no capítulo 2, fala da igreja de Éfeso, de ter perdido o seu primeiro amor. O que Deus mais preza em cada um de nós é que o amemos fortemente com o seu amor. O amor dele capacita o nosso amor humano a ficar forte. Precisamos deixar Deus nos encher mais do seu amor. O amor dele nos aquece, nos tira toda a frieza, toda a mornidão, e nos faz estar com o espírito sempre fervoroso, uma chama acesa. Assim a luz da vida do nosso candelabro, da igreja onde moramos, vai brilhar. E o Senhor vai ficar alegre com isso. Portanto, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, entendimento, nosso coração, nosso sentimento, nossa emoção, nosso amor a Ele. Deus precisa estabelecer e conquistar o nosso ser mais para Ele. Assim, Ele vai ter primazia em nós. Uma igreja onde o Senhor tem primazia, ela sobressai. É uma igreja poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso parece implicar que se os efésios não amassem o Senhor desse modo, a graça do Senhor não seria com eles. A graça é o próprio Cristo sendo ministrado na igreja, suprindo a igreja com vida, com todo o recurso celestial. Então, sem a graça, é ficar sem combustível. A nossa fé não se move, a nossa vida espiritual começa a se estagnar e ficar fraca. Precisamos de graça, que é a presença de Cristo garantida em nós e todo o seu poder. O desfrute do Senhor como graça está com aqueles que o amam. Um dos pontos principais revelados em Efésios é que a igreja, que é o corpo de Cristo, também é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. No que diz respeito ao corpo, a ênfase está em tomar Cristo como vida. O corpo precisa de vida. No que diz respeito à esposa,
A ênfase está em amar Cristo. A noiva ama o seu noivo. A esposa ama o seu marido. A marca principal de um relacionamento entre o esposo e a esposa é o amor. Portanto, este livro enfatiza e também conclui com o nosso amor para com o Senhor. A igreja em Éfeso, o destinatário desta epístola, fracassou no que diz respeito a amar o Senhor. Esse fracasso tornou-se a fonte principal, razão do fracasso da igreja ao longo das eras. Por ser sábio, Paulo não discutiu com os judaizantes acerca de doutrina. Só daria mais confusão. Em vez disso, ele disse aos coríntios que sentia ciúme deles com o ciúme de Deus. Também disse que os tinha desposado com um só esposo para apresentar uma virgem pura a Cristo. Que maneira maravilhosa de falar! A palavra de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, é muito tocante. Toca nosso coração de maneira profunda e estimula o nosso amor pelo Senhor Jesus. As mensagens da Bíblia sempre tocam o nosso coração da mesma forma. Depois de ler algumas páginas de uma mensagem, o sentimento terno pelo Senhor Jesus é estimulado em seu interior. E você percebe novamente, de forma fresca, quão querido e precioso Jesus é. Entretanto, às vezes sua mente teológica e doutrinária pode ficar perturbada e levantar dúvidas sobre alguns assuntos importantes. Você pode pensar, não será modalismo? Mas depois de ler um trecho da Bíblia Sagrada com coração sensível ao Senhor, você novamente começa a sentir que, como noivo, o Senhor Jesus é amável e precioso. Espontaneamente você dirá: ó Senhor Jesus, querido noivo, eu te amo, muito obrigado pela tua palavra. Precisamos ver que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que fomos desposados com um só esposo, a fim de ser apresentados como virgem pura a Cristo. Por isso, devemos dizer: nosso querido Senhor Jesus é o nosso único marido e eu sou parte de sua virgem. Não me importo com doutrina ou teologia, só me importo unicamente com Cristo. Ele é agradável e querido, a quem eu amo. Se tem uma coisa na nossa vida espiritual, fundamentalmente na nossa vida cristã, que todos os dias precisa ser avivado, precisa ser conquistado em nós, precisa ser fresco, precisa ser renovado, é o nosso amor genuíno ao nosso querido Senhor. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, tanta doutrina, tanto conhecimento, tanto em fazer coisas e esquecemos da coisa mais importante, é o amor. O amor, ele é insubstituível, nada pode ocupar o lugar do amor de Deus no nosso coração, pois quando nós temos o amor de Deus, significa que o próprio Deus está habitando mais o nosso ser, porque Deus é amor, Deus é luz. Então são lições preciosas, é a principal lição que todos os cristãos precisam aprender em primeiro lugar. Ó, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que o nosso amor possa crescer fortemente, que a única coisa que possa estar nos atraindo e nos fazendo buscar o Senhor seja o nosso amor por Ele, seja pelo fato de amarmos o Senhor e assim ver quanto Ele é querido, amável e precioso, o quanto Ele significa para nós. Ó Deus da glória, conquista todo o nosso ser para Ti, o nosso coração, restaura o primeiro amor na vida de todos os irmãos que estão recebendo essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Um bom desfrute da palavra de Deus na sua vida. Muita graça, muita presença de Cristo na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. Fica com Deus, queridos irmãos. Até a próxima.